Hello, everybody! Estamos começando mais uma aula para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Nós vamos abordar um tema que eu gosto demais, sobre gêneros textuais. A gente dá um tempinho na matéria que a gente estava passando, trabalhamos 2 bimestres praticamente falando de passado simples. Hoje eu mudei um pouquinho o foco da aula, eu convido vocês para trabalhar um outro assunto tão importante quanto, mas uma perspectiva um pouco diferente. Tudo bem? Eu vou convidar vocês para acompanhar a apresentação do slide e eu vou orientando como que a gente vai fazer essa aula sobre outro assunto que é relacionado a gêneros textuais. Vamos lá? Então, muito bem. O primeiro slide que eu mostro para vocês, a gente vai começar com as orientações de como a gente vai proceder durante essa aula, para vocês acompanharem e a gente tirar o máximo proveito possível. Então, eu peço a vocês, acompanhem pelo slide o que a gente vai analisar no primeiro texto. Então, eu peço a vocês, analisem, por favor, quais são os elementos, as características que vocês observam no primeiro texto que eu já vou mostrar. Combinado? Então, vai lá, analise você primeiro. Quais são os elementos, as características desse texto que a gente vai analisar? Olhe qual que é a finalidade, o que você pensa, primeiro com você, no seu conhecimento prévio. O que você sabe desse tipo de texto, se você já viu um igual, se você sabe a que tipo de gênero ele pertence, tá bom? A finalidade e onde encontramos. Pode ser? Então, eu vou mostrar o primeiro texto e parar um pouquinho nesse texto para você analisar. E aí a gente comenta junto. Vamos lá? Muito bem. Que tipo de texto é esse? Vocês já conhecem? Analisem primeiro comigo, antes da gente classificá-lo, né? Antes de dizer a qual gênero pertence, dá uma analisada comigo. Vamos lá. Olha o tipo de imagens, quais as informações estão sendo passadas pela imagem e depois pelo texto escrito. Observe que esse texto faz uso das 2 linguagens, a linguagem verbal em texto e a linguagem visual. Então, observem comigo e vejam quais são as informações passadas primeiro pela imagem visual. Que tipo de informação está sendo passada, olha os tipos de alimento que está sendo mostrado e que vocês podem deduzir desse texto. Pelas imagens, a gente observa, e pelo título, o que comem os atletas. Então, o texto escrito nos diz que é um texto que vai falar sobre a dieta de atletas, certo? E a gente vê pelas imagens. Então, olha o quanto que as imagens ajudam você a entender o que o texto escrito fala. E, na verdade, o tanto que a imagem é até muito mais poderosa para passar informação do que o próprio texto escrito, né? Então, você olhando, só o título maior que está em negrito. Vamos analisar comigo, por favor, a linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? Estão lembrados? O tamanho da fonte, como que ela está sendo destacada, a cor, se está em negrito. Então, o título está lá bem negrito, bem destaque. O que comem os atletas. E você olhando a imagem, pronto, você já entendeu. Né? Você facilmente deduz a dieta de um atleta baseado no título, que é bem pequeno, e nas imagens. Então, aqui você pode observar a quantidade muito maior de alimento proteico, certo? Uma dieta bem equilibrada, temos aqui a quantidade de fruta, vai observando para você ver. Aqui a fonte de carboidratos, legumes e bem pouquinho na parte das guloseimas, que a gente chama em inglês de junk food, né? Então, pelas imagens, juntamente com o texto escrito, né? Portanto, o texto visual e o texto escrito junto, te passam uma informação muito rápida e de maneira muito simplificada sobre o tema. Tá bom? Então, vamos lá, no próximo slide você vai ver comigo que hoje, nessa aula, nós vamos abordar 2 habilidades bem importantes, bem específicas, que é o quê? Inferir informação. Você olhar e deduzir do que está falando o texto, né? E relações que não aparecem de modo explícito, né? Então, não tem nada te explicando muito, mas você, de maneira implícita, já entende como que era a dieta, né, dos atletas, como estava falando no primeiro texto. E a segunda habilidade que a gente vai dar toda a ênfase hoje nessas 2, né, é relacionar as partes de um determinado gênero. Hoje nós estamos trabalhando o infográfico.
Observem aqui que nessa habilidade, geralmente a gente trabalha as partes de parágrafo, né? Mas o texto que a gente está usando não tem muito parágrafo. Então, as partes que a gente vai relacionar, quais são? Nós vamos relacionar as imagens e o texto escrito. Combinado? E de qual texto se trata? Vocês sabem? De qual gênero textual pertence aquele primeiro texto que a gente viu e todos os outros da nossa aula? Próximo slide você vê que a gente está tratando de um infográfico, certo? Em inglês, an infographic. What is an infographic? O que é um infográfico? Então, aqui a gente vai olhar de maneira breve, bem tranquila, porque tem tudo muito explicado na internet. Quando você der um pulinho lá, faz uma visitada no Google, pesquisa isso lá, que vocês veem um tanto de coisa. Eu mesma fiquei surpreendida de quanta informação relevante, o como é legal estudar esses gêneros, que de vez em quando a gente pode nem saber, e o tanto que eles são usados hoje em dia. Então, quando você for lá fazer a sua pesquisa para estudar um pouco mais esse gênero textual, você vai aprender um tanto de coisa do tipo da informação, que o infográfico, vamos lá, aqui de uma maneira resumida, depois a gente comenta um pouquinho mais, pode ser? Portanto, o que é o infográfico? Infográfico é uma apresentação, uma representação visual. Olha, observem bem como que está muito bem claro essa definição. No final da apresentação, ou bem quase no final, vocês vão ver a fonte, de onde a gente tirou isso na internet, tá bom? Então, a representação informal de o quê? De uma informação ou de um dado, aqui em inglês, data, né? E te traz uma outra definição. Olha lá no segundo pontinho de definição, a meaning much more specific. A meaning much more specific. Um significado muito mais específico. Então, vamos para a segunda definição, que é melhor ainda que a primeira. Tá lá, destaquei para vocês, em branco mais destacado, né? An infographic is a collection of imagery. Então, é a coleção de imagens, de gráficos e mini textos. Observem, por favor, acompanhem a aula. Nós estamos falando de infográfico, que vai ter texto visual e texto escrito. E a parte escrita é pequenininha, não é a mais relevante. Por isso que fala ali, é a apresentação de imagens. Vocês vão ver muitos gráficos. E o texto, a parte escrita, é a menor parte. Tudo bem? A informação vai ser mais passada pelas imagens. Então, muito bem. Mini texto que oferece uma visão geral e fácil de um determinado tópico. Agora, fica comigo mais um pouquinho nessa definição para você ver a importância e o porquê de tanta aplicação e empregabilidade desse gênero nos dias atuais. Por que está sendo tanto usado o infográfico em diferentes meios de comunicação? Está sendo tão usado assim. Observe ali. O infográfico usam visuais, imagens visuais impressionantes e envolventes. Tudo bem? Para comunicar e passar informações que de uma outra maneira seria difícil de passar, né? Então, o infográfico, ele divide a informação, separa, né, e passa de uma maneira muito mais facilitada e interessante, consegue prender muito mais o leitor, quem está lendo a matéria, e passa de uma maneira mais simplificada. E assim a gente consegue tratar de assuntos complicados de uma maneira muito mais fácil e, principalmente, aprender muito mais, com muito mais fixação. Combinado? Está adaptado isso de Venegate, é o site específico de infográfico, depois vocês conferem lá toda a informação. Vamos lá mais um pouquinho? Agora a gente vai dar exemplos de infográfico. Eu vou te trazer 3 exemplos diferentes e eu preciso que vocês, por favor, se foquem mais na imagem. Combinado? Vamos sair um pouquinho do texto, não vamos preocupar tanto com as informações passadas no texto e vamos focar qual é a informação mais das imagens. Se vocês concordam que a imagem tem um papel fundamental em você prever o que está sendo passado. Vamos lá? Então, olha esse pequenininho aqui, que a gente vai passar mais rapidinho, porque o próximo é mais complexo. Então, dá uma olhada. The Mystery of Yawning. O mistério de bocejar. Só pelo título, você observa a imagem. Aí aparece um bonequinho ali, um menininho, bocejando, e começa a ver a imagem. Qual que é o mistério da gente bocejar? O que acontece por trás do bocejo? E aí vai te
explicar. Olha aqui, na primeira imagem você já vê um ponto de interrogação, já chamando o leitor para reflexão, certo? E te dá várias questões, vários fatos do porquê que a gente boceja. Por que acontece isso? Você vai ver número 1, número 2, número 3. Então, ali, com cada um desses quadradinhos verdes, que por ser em slides fica pequenininho, mas no site fica muito visível. A própria imagem de cada uma explicação do porquê do bocejo já é uma coisa fácil de você já ir deduzindo pela própria imagem. Tudo bem? Então, o próximo slide, esse sim, nós vamos explicar um pouquinho mais, porque o próximo é o mais complexo que a gente vai trabalhar hoje nessa aula. Então, presta atenção. Infográfico, como você faz um assunto complicado, como uma taxa de emissão de carbono, parecia uma coisa acessível e no site, na verdade, dizia que fica até interessante, até divertido. Então, fala comigo, como a gente abordar um assunto tão complicado, como, vamos dar um exemplo? Os slides que a gente vai analisar nas próximas páginas, que vai falar sobre a taxa de emissão de carbono no mundo. Poxa, isso não é um assunto tão tranquilo, né? Como fazer isso ser acessível às pessoas e que elas até entendam de maneira mais facilitada e até divertida, uma maneira envolvente e interessante. Ah lá? Então, como vão fazer isso? Como vão tratar de um assunto difícil, de um jeito fácil, envolvente? Ah lá, the answer is simple. A resposta é simples. Como? Infographics, através de infográfico. E esse site traz os melhores infográficos, assim, que estão sendo, né, lá numa lista dos melhores feitos. O próximo slide, então, a gente vê isso. Analisem comigo, fixem mais na imagem do que no texto escrito, tá bom? Título, The Carbon Budget, a emissão de carbono, a taxa de emissão de carbono. Então, do próprio título, comecem a analisar as imagens só. Não se preocupem com a matéria por enquanto, o texto escrito. Muito bem, a emissão de carbono, dá uma olhada lá. O infográfico, lembra? Texto escrito junto com imagem, já começa a te trazer qual que é a maior taxa de emissão, não é através dos automóveis, a queima do petróleo. Então, você já vê logo uma linha, né, cheia de trânsito, mostrando a emissão de carbono. Muito bem, vamos pelo subtítulo e falando. What is the carbon budget? Muito bem, já começa a dividir a matéria. A emissão da taxa de carbono, o que é essa taxa de carbono, e assim você vai lendo e vai descobrindo todo o assunto, de maneira devagar e simplificada. Vamos lá, o próximo slide você vê, olha, a explicação sobre o que é a taxa de carbono, a demonstração dela em nível mundial. Vocês verem a imagem sobre o termômetro? Já logo você induz, infere, como é a habilidade, lembra? Você vai inferir informação. Se está falando de taxa de carbono, tem um termômetro, o que você deduz? Do que está falando essa elevação aí de 2 graus? Né? Aí o aluno começa a trabalhar a inferência de significado, independente da língua. Né? Não importa se o texto vai ser em português ou em inglês. Nesse caso, em inglês, você já consegue deduzir. Está falando de taxa de carbono, tem um aumento de 2 graus na temperatura. O que está falando? Você infere que é o aumento da temperatura global devido à emissão de carbono, certo? E aí já te traz uma outra informação, já começa a te puxar para a parte das consequências, né? Dos impactos. E aqui é impressionante. Mesmo uma pessoa que nunca tem estudado sobre emissão de carbono, dá uma olhada como é que fica. Olha o subtítulo. What impacts? E você deduz, a palavra é fácil de deduzir o que são impactos, né? Então, aqui você sabe que essa pergunta está te perguntando quais são os impactos dessa taxa de emissão de carbono. Então, a pergunta é muito simples. What impacts are we seeing today? Que tipo de impacto nós já estamos vendo hoje, né, dessa taxa de emissão? Olha as imagens visuais, como é que fica fácil. O próximo slide te mostra, então, os impactos. Você já sabe de todos eles, já inferem, já vem trazendo o conhecimento prévio que vocês têm do assunto e vê ali. Estão vendo uma casinha meio que inundada? Pois é, floating, que em inglês, no ano passado, no 9º ano, a gente trabalhou com os impactos ambientais. Natural disasters. Ali está o primeiro, floating, que é inundação. Primeira consequência da taxa de emissão de carbono elevada é o quê? As inundações. Segunda imagem, você já consegue deduzir. O foguinho ali te traz a ideia de quê? Das queimadas, certo? Bushfire. Terceira imagem, você vê, são as inundações de novo, pelas diferentes taxas de chuva. E a terceira, a drought, que é a seca.
né? Então, de um lado, essas taxas diferentes, muda a temperatura global, muda todo o sistema, e aí, numa área vai causar inundação, na outra traz a seca, certo? Aí o peixinho ali, aquela imagem ali, envolve o peixe, está se referindo à seca causada pelo aumento da temperatura. Tudo bem? E aí, de novo, a matéria sendo explicada, sendo passada de forma, né, gradativa, de forma simples, assim, aos poucos, fracionada, e as imagens te dando toda a informação que você precisa. Aí fala o que acontece se a gente aumentar ainda mais essa taxa. E você consegue deduzir. E se a taxa de carbono não ficar nesse limite? A gente começar a aumentar ainda mais. Aí a imagem, mais uma vez, te explica com clareza. O próximo slide te mostra um aumento ainda de todas as consequências que a gente já tinha trabalhado antes, né? Um aumento ainda maior dessa taxa de carbono vai causar todos aqueles impactos de uma maneira mais severa, certo? Um aumento maior da inundação, mais queimadas, vocês estão acompanhando a taxa de queimada no mundo todo, não só no Brasil, que tem acontecido. Pois é, queimada nas florestas, né? Chama bushfire isso. Então, lá, o aumento das queimadas e o aumento das secas. Os próximos slides, então, os próximos infográficos que nós vamos analisar, vamos um pouco mais, sem tanto detalhe, tá bom? Só para vocês verem como assuntos complicados são trabalhados de forma simplificada. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês da quantidade de diferença de informações que um site responsável, né, assim que vocês começam a fazer pesquisa, sempre analisar todas as informações que o site traz, para ver se é realmente um site legal, com bastante informação e confiabilidade. Vamos lá, esse aqui, ó. Você pode entrar em contato com a gente, olha lá. No final desse slide, vai te passar, por favor, o próximo, aqui, olha. Learn more here. Aqui passa todos os contatos, né, de quem fez esse infográfico, quem publicou essa matéria. Então, os sites que a gente realmente busca como pesquisa tem toda essa informação de quem fez, quem publicou, onde achar informação, tudo bem? Então, a gente aqui mostrando a confiabilidade do site. Fonte, aqui mostrando onde aprender mais, todos os contatos que a gente quisesse ter sobre essa matéria, de quem fez, quem publicou. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o infográfico. Já falei com vocês, revisem comigo, por favor. Por que os infográficos são tão populares? Why infographics are so popular? Vamos lá? Por que os infográficos então, são tão usados, não só em mídias sociais, na publicidade? Por que o infográfico? Dá uma olhada lá. 65% da população mundial é composta por aprendizes visuais, pessoas que aprendem muito só de olhar. E as imagens têm um grande impacto no aprendizado, mais do que o texto escrito, ou o texto falado, o texto oral e escrito. Então, por que 65% da população? Observem comigo que a gente está falando de pesquisa, tá? Não é uma opinião. Então, aqui está mostrando dados de pesquisa, falando que 65% da população são aprendizes visuais. É por isso que os símbolos, as logomarcas, são tão importantes, né? Fixa na cabeça e não esquece mais. Então, 65% da população do mundo é composta por aprendizes visuais. Próximo motivo, textos complexos. Esse aqui é muito legal, espero que vocês achem também. Acompanha comigo, olha. Textos complexos de informações. Data é um conjunto de informação bem grande, né? Ou pode ser qualquer tipo de informação, esse data. Apresentado de uma maneira simples. Qual que seria a maneira simples? Normal, tradicional, uma forma linear, né? É difícil de passar uma informação. Imagina você explicar, teoricamente, só em texto escrito, por palavras, o que é uma taxa de emissão de carbono. Você nem tem uma imagem para você visualizar isso. Vai ficar cansativo, né? Só texto escrito. Então, a maneira tradicional de se passar com texto escrito é o quê? Difícil de passar essa informação, né? E principalmente difícil de entender. Mas, olha o but, mas tópicos, uma informação dada de maneira condensada, né? E representadas graficamente são, por outro lado, muito mais fácil de entender, né? Então, o infográfico pega aquela matéria toda e passa de maneira condensada e representada graficamente, através de um gráfico ou imagens e todas as outras imagens visuais. Tudo bem? É por isso, então, que o infográfico é tão usado. A gente já sabe que mexe com o nosso sistema, nossa maneira
de aprender que é mais visual. E uma outra coisa legal que vocês vão ver quando estudar um pouco mais é que ele trabalha nos dois lados do cérebro, ativa os dois lados do cérebro. Combinado? Então vamos lá, agora encerrando a nossa aula, vou convidar você só a olhar mais alguns slides de um dos que estavam lá nas listas dos mais considerados, mais conceituados infográficos hoje em dia, que está lá nos tops de uma lista. Sobre o Facebook. Analisem comigo. Facebook Psychology. A psicologia do Facebook, trazendo qual questionamento? Is addiction affecting our minds? Consegue deduzir? O que vai falar esse infográfico? Pelo título, olha. Facebook Psychology. Alguma coisa relacionada à psicologia, né? Muito bem. Olha o subtítulo. Is addiction, tipo vício, né? Affecting our minds. Mind é mente. Então, está essa dependência, esse vício no Facebook, nas redes sociais, afetando as nossas mentes? Se você deduz só o título, pequena parte de texto, a imagem já vai te trazer um monte de outras informações. Tudo bem? Aqui palavras-chave como brain, falando do cérebro, né? E você vai vendo com algumas palavras, você vai conseguir entender bastante desse assunto. Então, aqui uma pesquisa feita para o Facebook, sobre o Facebook, me desculpa, falando de se realmente está afetando o nosso cérebro o fato de pessoas estarem ficando com um vício, um certo hábito exagerado de uso de redes sociais. Olha para vocês verem, dão uma olhada na imagem, os próximos. Temos no próximo slide, por favor, um visual bem moderno, não é? Vocês concordam? Uma visualização bem moderna com esses bonequinhos assim. E está te trazendo o funcionamento cerebral, está te falando aqui como que acontece isso. E a gente não vai ficar tanto em texto escrito para não ficar tão difícil. O próximo slide a gente checa sobre um assunto que eu achei bem legal, esse tipo de distúrbio, de vício, através das redes sociais, já está entrando dentro de os documentos médicos realmente como um distúrbio mental, né, ou psicológico. Aqui esse site foi elaborado, foi colocado aqui pelo um site de psicologia, The Best Masters in Psychology, né? Então é um site totalmente específico por psicólogos, por pessoas especializadas nessa matéria. Aqui está falando do quanto de minutos que deveria ser o indicado para ficar nas redes sociais. Depois vocês chequem lá. Está falando quantos minutos são legais, são considerados normais e tudo bem, quantos que já é considerado um excesso, um vício. Então, dessa maneira aqui, com bastante imagem, dá uma olhada lá, a gente vê relacionando a tempo de exposição, o tipo de prejuízo que causa, o tipo de distúrbio que pode causar em déficit de atenção e tudo mais. Tudo bem? Então, nesses tipos de infográficos, nessas informações, vocês buscam informações e checam melhor o tipo de informação que você quer tirar daquela reportagem, tá bom? Então, hoje, durante a aula, nós trabalhamos essas 3 habilidades. A primeira, a gente sempre aborda na aula, eu gosto de revisar, reforçar isso com vocês, a participação crítica, trazendo o aluno para mesmo, assim, tentar trazer o conhecimento prévio dele, estimular a crítica, a análise do aluno, né? Então, o desenvolvimento da participação crítica do aluno, ele saber o que ele sabe sobre o assunto, o que não, ele mesmo analisar a importância, a matéria. A segunda habilidade, já falamos, a segunda e a terceira, no início da aula, né? É compreender e produzir gêneros discursivos, nesse caso trabalhamos hoje com infográfico, e também a inferência de significados. Tudo bem? Eu quero agradecer mais uma aula, foi muito legal abordar esse gênero discursivo tão importante, tão atual. Espero que vocês estudem mais, tirem bom proveito dessa aula e a gente se vê, se Deus quiser, numa próxima aula. See you soon, guys. It was very nice to be here. Obrigada, até a próxima aula.